Você já ouviu falar em alergia à proteína do leite? Ou você acha que só existe a intolerância à lactose? Se você nunca escutou falar sobre isso, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar mais o que significa e quais sinais e sintomas indicam essa situação. If you will tell me I'm the only one that you know, life could be a dream, sweetheart. Hello again, sugar. Olá, tudo bem? Eu sou a Mafê Nutri com mais um vídeo e esse assunto de hoje é um assunto um pouco polêmico, igual o assunto do glúten. E como a gente está trazendo muitos assuntos relacionados a processos inflamatórios, gatilhos inflamatórios no nosso corpo, né? Respostas digestivas, saúde do fígado, eu resolvi escolher um alimento muito básico da rotina dos brasileiros e na rotina de muitas pessoas aí ao redor do mundo, que são os leites e derivados do leite. Então, são os alimentos derivados do leite e o próprio leite. E explicar mais para vocês o que significa aí ter uma alergia à proteína do leite ou ter uma resposta em algum nível à proteína do leite. Nem sempre a gente vai desenvolver realmente uma alergia severa, mas nós podemos ter uma resposta à proteína do leite e não somente à lactose. Então, o que é essa inflamação, né, que acontece com o consumo aí da proteína do leite? Muitas vezes a gente vê isso na infância. Eu tenho certeza que vocês conhecem algum caso, ou às vezes até aconteceu com você mesmo. De na sua fase ali de criança ou até recém-nascido, tinha alergia à proteína do leite, não pôde, às vezes teve que trocar, tomar leite de vaca, ou tinha alguma sensibilidade com o próprio leite materno e aí teve que tomar um leite de soja, por exemplo. Isso é muito comum, muitas pessoas relatam isso. Quando a gente tem uma resposta alérgica, sempre existe a participação do nosso sistema imunológico. Então, o leite de vaca, principalmente o leite de vaca, vai ter na sua composição algumas proteínas que têm características de serem gatilhos para o nosso sistema imune criar uma certa resistência ou tentar combater aquilo ali e produzir ali, né, anticorpos que a gente fala contra aquela proteína. Então, principalmente algumas proteínas que chamam caseína, beta-lactoglobulina e alfa-lactoglobulina. São proteínas que desencadeiam ali uma resposta mais alérgica, e isso acontece no nosso intestino. Pode acontecer na infância e às vezes isso dura mais tempo aí ao longo dos nossos anos. Elas podem até ficar menos severas ou não, vai depender muito do ambiente, de como o corpo daquela pessoa tá e, claro, até de questões genéticas. Então eu vejo que isso se confunde muito com intolerância à lactose. Então, toda vez que ou eu tô, né, ouvindo o caso de alguma paciente ou então de alguma aluna, elas falam: ah, não, eu não consigo mais tomar leite porque eu tenho intolerância à lactose. Muitas pessoas realmente já fizeram um exame de tolerância à lactose, então a gente faz um exame, que é o exame para saber qual que é a sua tolerância, tá? Então o exame não chama intolerância, chama tolerância à lactose. Nós temos genes relacionados com a lactose, então tem um gene específico, que é um gene que chama MCM6, e muitas pessoas, principalmente nós brasileiros, tá? Então existem regiões no mundo onde a gente herdou mais, né? É mais comum herdarmos alteração no gene, onde vai estimular a produção da lactase, que é aquela enzima que quebra a lactose. Então a gente pode ter um defeitinho nesse gene e produzir menos lactose. Então a gente vai acabar tendo uma certa intolerância à lactose, né? Já produzir menos lactase e vai ter uma intolerância à lactose. Existem vários níveis de intolerância à lactose, tá? Quando nós temos aí uma resposta mais à lactose, vocês vão entender que os sintomas são um pouquinho diferentes de que quando a gente tem ali normalmente uma resposta mais alérgica. Então são dois caminhos aqui no leite de vaca que a gente pode ter alguma resposta. E as respostas sempre vão começar a nível intestinal. Então a gente pode ter uma resposta para a lactose. Na verdade são três situações. A gente pode ter uma resposta mais voltada para a lactose. A gente pode ter uma resposta mais voltada para as proteínas do leite, que compõem ali o soro do leite, principalmente, ou a gente pode ter as duas coisas, tá? Então, existe essa diferença, eu vou falar os sintomas, né, de cada um para vocês entenderem mais. E uma outra coisa que eu quero chamar muita atenção aqui, porque eu sei que esses assuntos às vezes geram uma polêmica. Quando a gente fala alergia à proteína do leite, não significa que todas as pessoas têm. Não significa que não podemos tomar leite nem consumir nenhum derivado nunca mais.
Não é isso que eu estou falando aqui. Muitas vezes, quando a gente faz esse tipo de vídeo informativo, né, as pessoas até ficam bravas, falando, então você não vai tomar leite, o que eu vou comer então? Não vou comer mais nada nessa vida. Gente, isso é só um alerta e a gente passa o que a gente conhece como profissional da nutrição, da saúde, né? Eu trabalho muito com genética, eu trabalho muito com modulação intestinal e a gente vê muito, tanto em questões científicas quanto na nossa prática clínica, que alguns alimentos são mais gatilhos para gerar processos inflamatórios no nosso corpo, tá? E isso é muito comum, mas cada um vai ter um nível de inflamação, vai ter um nível de resposta. Hora nenhuma aqui o objetivo é ditar uma regra que você nunca mais vai poder tomar um copo de leite na sua vida, nem comer um pedacinho de queijo, não tem nada a ver o que eu tô dizendo isso aqui. Então, para deixar bem claro desde o início desse vídeo, até porque vocês vão entender que leite é uma coisa, iogurte é outra, queijo é outra. Então, muitas vezes as pessoas aceitam muito mais em termos digestivos, tá? Consumir queijos e iogurtes do que tomar um copo de leite, por exemplo. E o meu objetivo é chamar atenção, porque esse consumo de leite e derivados em excesso pode ser um gatilho no seu caso para alguma resposta inflamatória, mas que você ainda nem percebeu isso. Pode ser que você nem fez essa associação. Então esse vídeo é para chamar uma atenção mesmo, fazer um alerta, porque pode ser que o seu corpo sofra com isso e aí você vai começar ali a identificar os sinais e sintomas, caso o seu corpo tenha essa resposta, tá? Então, não estamos aqui para proibir nada, nem falar que alimentos são ruins, que ninguém deveria tomar isso nunca. Não é isso, cada um faz a sua escolha alimentar. Eu só estou passando as informações sobre esse alimento em específico, porque é um alimento muito comum. E assim, tá na nossa tradição, principalmente mineiros, né? Tomam muito leite, comem muito queijo, tomam iogurte, fazem bolo com leite, sobremesas, enfim. É um ingrediente de muitas receitas, né? E aí existem alguns tipos também de leite, né? Não só o leite de vaca, apesar do que eu quero chamar atenção nesse vídeo é sobre o leite de vaca, porque ele tem uma característica mais alergênica do que os outros leites. Então, leite de cabra, leite de búfala e, claro, os leites vegetais, que são os leites que têm menor potencial alergênico. Mas, mais uma vez, tudo é muito individual. Existem pessoas que não se dão bem com as castanhas, não se dão bem com coco, com aveia, por algum motivo específico, o intestino daquela pessoa tem ali uma certa resposta a esses alimentos e essa pessoa não se dá bem com leite de vaca. Eu já tive casos no consultório de paciente que passa muito mal quando toma leite vegetal e não passa tanto mal quando toma leite de vaca. Então, olha só, é um caso diferente. Mas normalmente o leite de cabra e o leite de búfala, eu sei que são leites bem mais caros, gente, estou ciente sobre isso, mas dependendo do nível de alergia, do seu nível de resposta, pode ser que durante uma fase, se você realmente não consegue abrir mão de consumir algum tipo de leite, você tem que fazer essa troca. E é muito comum as pessoas falarem, nossa, na minha infância eu tive que tomar leite de cabra, porque eu realmente não conseguia tomar o leite de vaca. E aí, como que isso é feito, né? Quando a gente consome um alimento, esse alimento vai ter uma proteína, vai ter carboidrato, vai ter gordura, vai ter toda a sua composição. Então, o leite é um alimento completo, porque ele vai ter gordura, carboidrato, que é a lactose, e vai ter proteínas diferentes ali na sua composição. Vai ter vitaminas, minerais, cálcio, por exemplo. Enfim, é um alimento considerado completo. Ele é muito mais bem digerido pelo bezerro do que por nós. Por isso que a gente fala, olha, na nossa fase, né, desde quando a gente para de amamentar e a nossa introdução alimentar, o ideal é que não não consumir leite de vaca. Mas hoje em dia a gente sabe que muita gente manteve ali aquela, né, esse histórico nosso de fazer uso do leite da vaca. Quando essa proteína, então eu estou falando de alergia à proteína. Quando a proteína chega no nosso intestino, por motivos ali, gente, de não reconhecimento daquela fração proteica, porque ela pode ser de mais difícil digestão, ela pode ativar mais as nossas células imunológicas, ou seja, como se o nosso sistema imunológico não reconhecesse muito bem aquela proteína, porque se ela é mais difícil de ser digerida, ou se na sua composição ela tem uma característica ali de instigar a nossa imunidade, você vai gerar uma resposta contra aquilo, como se estivesse entrando no seu corpo
um patógeno, um ser diferente, alguma coisa diferente do comum está entrando ali no nosso sistema digestivo. E a nossa primeira barreira imunológica, assim, né, uma das principais barreiras imunológicas que a gente tem no nosso organismo é o nosso intestino. Então, eu já falei várias vezes em outros vídeos, cerca de 70% da nossa imunidade está no nosso intestino. Então, quando isso começa a criar ali uma resposta, olha, organismo, a gente não está reconhecendo muito bem essa substância, vamos ativar ali as células da imunidade e vamos combater aquilo ali, você avisa para o seu corpo que alguma coisa não está certa, ele vai ativar outras células, uma cascata de reações vai acontecer e você vai acabar gerando ali anticorpos e substâncias contra aquela proteína. E todo esse mecanismo, gente, gera uma resposta inflamatória no final. Por isso que a gente fala que quando nós temos alergia à proteína, então normalmente a alergia a gente tem a proteína. Então alergia ao glúten, ao amendoim, à clara do ovo, à proteína do leite da vaca. Normalmente a gente tem alergia aos crustáceos. Nós vamos desencadear um processo alérgico e inflamatório ali. No início vai ser no intestino, mas depois isso vai passar para o seu corpo e vai atingir outros sistemas. Então eu vou falar sinais e sintomas também para vocês entenderem, tá? E aí eu quis chamar a atenção para esse vídeo justamente por essa questão de ser um alimento muito comum e muitas pessoas fazerem um consumo diário e muitas vezes não só diário, mas em excesso. Eu conheço muitas pessoas que tomam 1 litro de leite por dia. Então você imagina chegar ali no seu intestino aquela substância o tempo todo. Por mais que você cresceu numa fazenda, está acostumado com leite de vaca, nossa, desde pequenininho, toda a minha família faz esse consumo, comece a observar se não existe algum outro sinalizador do seu corpo, sem ser só o intestino, para te avisar que pode ser ali que você tem uma resposta àquela proteína, tá? Então, a intolerância à lactose, a lactose nós vamos ter uma intolerância. A proteína nós vamos ter uma característica mais de alergia, tá? Ou até de sensibilidade. Muitas vezes você vai fazer um exame de IgE, por exemplo, né? São os anticorpos ali, que mostram as nossas, né, tendências a ter algum tipo de alergia, e vai dar que você não tem alergia. Mas pode ser que você tenha algum tipo de sensibilidade. Quando você consome, você sente algumas questões ali ou alguns sinais e sintomas. E outra coisa muito importante, gente, é que quando a gente altera ali ou tem essa resposta, né, com o consumo de leite de vaca ou até seus derivados, a gente começa, nesse processo inflamatório que é gerado, a gente começa a alterar a nossa microbiota intestinal, que é a nossa conhecida flora intestinal. Então, o nosso intestino é formado por trilhões de bactérias. E aí essas bactérias, quando começa a ter ali um foco mais inflamatório, essas bactérias vão gostar ali daquele tipo de alimento e podem ser bactérias mais inflamatórias ou bactérias que vão desequilibrar as outras bactérias boas, vão gerar ali no seu intestino um ambiente que a gente chama de disbiose, que está em desequilíbrio. Isso vai começar a atrapalhar a sua absorção de outros nutrientes e de outras substâncias. E é na nossa microbiota que começa toda a nossa saúde. Se você quer modular a sua inflamação, se você quer melhorar a sua saúde, o seu cansaço, a sua fadiga, a sua retenção de líquido, as suas dores articulares, quer controlar alguma doença que você tenha, por exemplo, doença autoimune, diabetes, questões ali até de compulsão alimentar, de humor, você tem que cuidar do seu intestino, porque está totalmente ligado, conectado. Então, se o nosso intestino começa a ficar ali em desequilíbrio por algum motivo ou por algum excesso, a gente vai afetar outros sistemas. E uma das coisas que mais acontece quando a gente gera um processo inflamatório no intestino é ter quebra da nossa integridade da barreira intestinal. Então, nós temos uma barreira de defesa no intestino, né? É a barreira intestinal. E essa barreira intestinal ela é fechada, né? A gente tem ali células umas juntas das outras através de tight junctions, então elas têm uma estrutura que junta elas bonitinho mesmo, fecha elas, e quando a gente gera um processo mais inflamatório no intestino, ou consome proteínas mais alergênicas, a gente começa a quebrar essas tight junctions e a nossa parede intestinal começa a ficar mais permeável, mais aberta, tipo uma peneira.
E aí outras coisas vão passando aí para os nossos sistemas. Então, por isso é a importância de entender, caso você faça muito consumo de leite, derivados do leite, tem respostas aí de sinais e sintomas que eu já vou mencionar. Fique atento, será que esse não é o seu gatilho? Então, cuidado, até questões relacionadas com outras coisas além do intestino, tá? E aí, quais são os sinais e sintomas, então, para a gente poder diferenciar uma coisa da outra? Quando a gente tem uma resposta mais da lactose, então, igual eu falei, vão ter níveis, né? Tem gente que tem intolerância à lactose já diagnosticada no teste, né? Sanguíneo mesmo. Você pode fazer o teste de tolerância à lactose e lá já mostra. Ou às vezes dá negativo, mas você tem muitos sintomas quando consome lactose. Por exemplo, clássicos sintomas relacionados à lactose, porque a lactose, gente, é um carboidrato que fermenta. Então tá dentro do grupo daqueles alimentos FODMAP, que são os carboidratos fermentativos. Então, a lactose é um deles, tá? Então, a lactose é um carboidrato fermentativo. E você pode ter gases, dores abdominais, você pode ter distensão abdominal, você pode ter ali as dores, né? Tipo aquela cólica. E quando isso é num nível um pouco mais severo, as pessoas normalmente relatam diarreia. Porque esse carboidrato vai puxar ali, vai fermentar ali pelas bactérias do intestino, vai puxar água e a gente vai acabar eliminando ali muito rapidamente, né? Não vai nem formar as fezes, você vai eliminar aquilo ali em forma de umas fezes mais pastosas, líquidas, você vai ter uma reação mais imediata quando a sua intolerância ali à lactose ela é mais severa. Então vamos supor que você herdou ali do seu pai e da sua mãe alteração na sua expressão da lactase, então no gene que faz a expressão da enzima que quebra a lactose. Resolve você tomar lactase o tempo inteiro e ficar consumindo leite derivados? Depende muito do nível da sua intolerância. Se for uma intolerância leve, normalmente uma intolerância mais leve, você vai ter um pouquinho de distensão, vai sentir um pouco de fermentação, de barulho ali no intestino, mas nada muito incômodo. E muitas vezes você ainda tolera uma certa quantidade, ou por exemplo de queijo, porque queijo, dependendo do queijo, ele vai ter pouca lactose, ou um iogurte de melhor qualidade, praticamente não vai ter muita lactose, então você tolera muito bem. Mas pode ser que você não tolere o leite. O leite te faça mais mal, porque o leite tem quase 3 vezes mais lactose do que um iogurte, por exemplo. Então, se eu não me engano, o leite tem, dependendo da porção ali, ele vai ter em torno de 18 gramas, 16, 17, não lembro exatamente o número, gramas de lactose, enquanto um iogurte tem 6, 8, 7, depende muito ali da marca, claro, né, e da quantidade. Então, por exemplo, um potinho. Então, se a sua intolerância ali for uma intolerância mais leve, pode ser que você até tolere meio copo de leite, tá? Mas os sintomas de uma resposta à lactose, eles são mais de fermentação. Gases, barulhos, barriga ali que pode dar uma doída. Esses são as reações mais comuns. Quando a gente tem uma reação mais voltada para alergia, você até pode ter esses sintomas também, porque você vai acabar alterando a sua microbiota, pode ser que você acabe tendo bactérias ali que fermentam e vão acabar fermentando essa lactose ao mesmo tempo que você gera ali uma resposta à proteína do leite. E aí os sinais e sintomas eles ficam meio misturados. Mas normalmente as questões de alergias, elas vêm muito sinalizadoras de processos inflamatórios em outros sistemas. Então, olha só, você pode ter, uma das primeiras coisas que pode acontecer, a sua imunidade pode ser muito ruim por causa da barreira intestinal. Então, você começa ali a destruir a sua barreira intestinal. Como o leite chega todos os dias, é uma coisa muito comum, seu intestino está tentando reconstruir a barreira, você está destruindo. Destruindo, se for o seu caso ali de ter essa resposta. Você pode ter uma imunidade ruim, tendência a ter alguns nutrientes mais baixos, então, por exemplo, vitamina B12, ferro, zinco, magnésio. Então, ficar atento ali a vitaminas, né? Vitamina A, C, D, mas principalmente B12 e ferro. São os clássicos que quase nunca aumentam, porque você pode estar com alguma alteração ali do seu intestino, do seu processo digestivo, da sua microbiota, tá? Além da gente começar a ter também alguns sintomas intestinais, então, por exemplo,
Uma resposta muito comum à proteína do leite é constipação, é a gente ter um certo nível de constipação intestinal. Ou quando é uma alergia muito severa, claro que você vai nem conseguir tomar o leite, porque você vai ter diarreia, provavelmente você vai ter ali lesão na sua mucosa mesmo, pode ter sangue nas fezes. É um nível de alergia que provavelmente você já conheceria isso, tá? Então eu tô falando daquela alergia ali, ou daquela resposta de sensibilidade, que vai acontecendo aos pouquinhos ao longo da vida e vai te mandando sinalizadores que você não percebe. As alergias severas, a gente descobre isso muito rápido, porque normalmente vem com sintomas muito severos também. Então você pode ter oscilação ali na formação das suas fezes, também ter gases, ter ali, por exemplo, alguma resposta mais de inflamação da mucosa, uma hemorroida, ter algum tipo de ardência, de dor. Muitas respostas relacionadas à pele, então dermatites, sabe aquelas bolinhas que muitas pessoas têm aqui atrás dos braços, sabe? Uns folículozinhos que dão, parece um folículo que dá assim, ó, principalmente nessa região dos braços, tem muita relação com proteína do leite. As questões respiratórias, então as respiratórias eu acho que são as mais ligadas ali com a resposta à proteína do leite. A formação de muco, então ter pigarro, catarro, formação de muco o tempo todo, ficar ali naquela coisa arrumando toda hora ali, sabe, a garganta, parece que tem alguma coisa presa na sua garganta, toda hora fazendo algum movimento ali, como se fosse para tirar alguma coisa que está te atrapalhando a falar. Isso pode ter muita resposta ao leite. Saburra muito branca em cima da língua, questões ali realmente de dores nas articulações, porque isso vai começar a afetar outros sistemas, como eu falei. E como a proteína do leite, ela tem uma característica, né, a proteína, o leite em si, ele tem uma característica de estimular a nossa liberação de insulina. Então, vai aumentar ali nosso fator de crescimento, vai aumentar a nossa insulina. Por isso que muitas pessoas, quando querem ganhar massa muscular, usam whey protein. Então, ele tem essa finalidade de aumentar a insulina, aumentar o fator de crescimento. E, claro, por um lado, isso é positivo, mas o whey protein é um produto totalmente diferente do leite de vaca em si, porque ele vai ser todo, né, o processo dele é diferente. Então, normalmente se retira a lactose, é um produto que às vezes vai vir todo mais limpo, vai ser a parte mais nobre da proteína, do leite, enfim, é um produto diferente. Mas quando se toma muito leite com essa finalidade, você pode ter ali picos de glicemia, picos e quedas. E isso pode acabar afetando muito também a sua questão de compulsão por doce, por carboidrato. Você pode gerar até no seu intestino um ambiente que seja mais favorável para fungos, porque os fungos gostam dos carboidratos também, que fermentam. Então, o leite, normalmente, ele vai vir com a lactose. E aí, se você tem essa resposta mais alérgica, muco, alergias, dores de cabeça, dores nas articulações, questões respiratórias, você deve ter uma resposta mais alérgica, e não só a questão da tolerância ou intolerância, né, à lactose. Então, olha só a diferença dessas duas coisas, tá? E aí as pessoas falam, mas eu gosto muito de leite, não quero tirar o leite, não vou tirar, porque o que eu vou tomar, né? Se eu tirar o leite, o que eu faço? Então, assim, primeiro, avaliar se você se encaixa aí em alguma situação. Existe alguma coisa que poderia melhorar na sua saúde, que você sente que às vezes você faz ali, você tenta, mas não sai do lugar, ou você tem esses sintomas que eu mencionei? Principalmente você tem algum sintoma após tomar leite, espirrar, ficar coçando o nariz, ficar formando muco, tudo isso que eu tô falando. Ter algum tipo de coceira no couro cabeludo, são muitas alergias, são muitos sintomas, né, de respostas mais alérgicas, tá? Se você reconhece algum desses sintomas, você, né, seu intestino fica meio zoado, você tem alguma coisa que você já se conectou com isso, já sentiu essa resposta mais inflamatória com o consumo de leite ou algum derivado do leite, é legal você começar a testar. Então, olha só, gente, como eu falei no início que eu ia explicar, o leite ele vai ter mais lactose, as proteínas vão estar ali numa forma diferente, proteínas vão estar maiores ali. Quando você come o iogurte, ele é um outro produto diferente. Então, por ele passar por uma fermentação, normalmente ele vai ser de mais fácil digestibilidade, ele vai ter uma característica menos alergênica, tá? Eu ia falar mais hipoalergênica, ele vai ter uma característica de
estressar um pouco menos ali o nosso sistema digestivo. Quando eu estou falando de um iogurte integral, natural, sem ser iogurte cheio de tranqueira, tá? Se o seu iogurte tem mais de 4, 5 ingredientes, você já pode suspeitar que talvez ele não seja um iogurte de boa qualidade. Então, observa aí os ingredientes também do seu iogurte. Cuidado com corantes, com saborizantes artificiais, que é muito comum a gente ver iogurte com sabor. Muitas vezes tem sabores naturais e às vezes a coloração é natural também, mas muitas vezes não. E aí, o queijo é um processo que também, principalmente quando ele é mais curado, ele vai, né, nesse processo de curar o queijo, pelas bactérias ali, você também vai facilitar o seu processo digestivo. Dificilmente vai ter muita lactose naquele queijo. Vai ter proteína do leite? Vai, mas vai ter proteína, vai ter gordura. E muitas vezes eu vejo um erro enorme nas pessoas que querem melhorar a alimentação, emagrecer, cuidar da saúde, começam a tirar toda a gordura dos alimentos. Então só toma leite desnatado, só come queijo cottage ou ricota, tira a gordura toda dos alimentos, né? Sempre escolhe um alimento ali que não tem gordura nenhuma. Gente, a gordura, muitas vezes, ela é veículo de vitaminas, muitas vezes não, ela é veículo de vitaminas importantes, então, as vitaminas lipossolúveis, A, D, E, K, que são vitaminas extremamente importantes. A gordura, ela controla essa liberação de carboidrato e de proteína ali do nosso alimento, principalmente de carboidrato. Então, quando você come um alimento que tem gordura, a chance de você ter picos e quedas de insulina é muito menor. Fora que a gordura também, ela traz outros benefícios, tá? A gordura compõe as nossas células, ela tem um papel muito importante no nosso organismo. Claro, estou falando de gorduras boas, gorduras dos alimentos, não estou falando de gordura ruim. Então, quando nós comemos um queijo mais curado, meia cura, ou às vezes até um queijo de cabra, um queijo de búfala, eu sei que são queijos muito mais caros, principalmente aqui no Brasil, até fora do Brasil são queijos mais acessíveis, mas eu sei que aqui são queijos mais caros. Eles vão ter ali uma digestibilidade melhor, um potencial alergênico menor, mas mesmo assim, gente, caso por caso. Eu já vi pessoas terem muitas respostas de alergia com queijo. Eu, por exemplo, amo queijo, sou mineira e eu gosto de queijo mesmo. Queijo, pão de queijo, eu adoro. Se eu ficar comendo queijo todos os dias, a primeira coisa que acontece com o meu intestino é prender. Então, meu intestino fica totalmente constipado. E quando eu falo intestino constipado, não é não só não ir ao banheiro, tá? O intestino constipado pode ser aquele intestino que é de bolinha, de cabritinho, dificuldade de fazer, não ter sensação de evacuação completa, isso tudo é característica de um intestino mais preso. E acontece muito essa resposta comigo. Então eu não tenho uma alergia, mas eu tenho uma leve sensibilidade. Eu começo a coçar o nariz, atrás da minha cabeça coça. Então, cada um vai ter a sua sensibilidade e a sua aceitação. Tem gente que não sente nada, tá tudo maravilhoso, tudo excelente. Tá tudo maravilhoso e excelente mesmo? Não tem nenhum marcador ali de inflamação? Gente, eu não estou falando quem consome esporadicamente, eu estou falando pessoas que consomem na rotina e normalmente em grande quantidade, tá? Então, se você consome um pão de queijo no final de semana, eu tomo um iogurte de vez em quando, meu Deus, nem isso mais eu vou poder fazer. Não, esse vídeo não é para essa situação. Se você come uma vez ou outra e você se sente super bem, excelente. É isso que a gente gostaria que acontecesse com todo mundo. Nós temos o equilíbrio, aceitar um pouquinho das coisas e ficar bem. E para isso a gente tem que fortalecer nosso sistema digestivo. Então, quanto mais a gente consome esses alimentos com muito exagero e muita frequência, mais difícil vai ser a gente ter uma saúde, né, uma barreira intestinal e uma saúde digestiva mais resistente. A chance de ser menos resistente é enorme. Então, a gente tem que observar os sinais e sintomas, testar os alimentos. Eu realmente com leite eu vi que eu tenho muito sintoma, mas quando eu como um pedacinho de queijo no meu dia a dia, 20, 30 gramas ali de queijo, eu fico ótimo. Excelente, maravilhoso. Então tem que ir percebendo. E é isso que eu falo, gente, evitem ficar tirando a gordura de tudo. Iogurte integral, um queijo mais curado ou meia cura, evita ficar queijo zero gordura sempre, a não ser que você não faça digestão da gordura de forma alguma, tem algum problema com gordura, não se sente bem. E aí, claro, eu me sinto muito melhor com um queijo que tem menos gordura. Problema nenhum. Só não vai exagerar demais, porque a chance desses queijos mais frescos terem mais potencial de alergia é maior, tá?
E aí as pessoas falam, ah, beleza, mas como que eu vou perceber isso? Então, primeiro analisar os sinais e sintomas que eu mencionei, ver se não tem alguma coisa nos seus exames de sangue. Por exemplo, lá no exame de sangue, na parte das células brancas, nós temos uma célula células, né? Que chamam eosinófilos. Eosinófilos são células da nossa parte lá da imunidade que está muito relacionada a uma resposta ou para parasitas, então quando a gente está com algum verme, algum parasita ali no intestino, os eosinófilos aumentam muito. Então, para vocês terem uma noção, tá? Nós consideramos valores de referência de padrão ótimo, não um padrão que está lá de referência do laboratório. Eosinófilos de 1 até 2 ali, tá tudo bem. Seu intestino não está muito reativo a alguma coisa, não. Acima de 2, pode ser que aqueles eosinófilos aumentados já estão te mostrando alguma resposta ou alguma proteína que não está sendo muito bem querida ali no seu intestino está gerando ali uma resposta a ela. Pode ser excesso de ovo, excesso de amendoim, excesso de leite, derivados, glúten. Ou realmente pode ser alguma resposta que você tenha mais alimentos mais estamínicos, isso aumenta também a quantidade de eosinófilos, ou como eu falei no início, parasita. Então você pode começar vendo os seus exames. Como é que tá? Será que meu cálcio tá, meu magnésio está muito baixo? Meu cálcio está muito alto? Então, um cálcio muito próximo do máximo também mostra que ele está muito na sua corrente sanguínea. O cálcio tem que estar no osso, tem que estar ali nas reações, não tem que estar tanto livre assim na corrente sanguínea, tá? E aí, como cálcio e magnésio eles acabam competindo um pouco, pode ser que seu magnésio esteja sempre muito baixo, 1,8, 1,7, 1,9, 2. Não é essa a única causa de um magnésio mais baixo, tá? Mas pode contribuir. Os sinais e sintomas que eu mencionei. E aí, se você já começa a perceber isso, eu sugiro você começar retirando principalmente o leite, que é o que mais vai ter essa resposta. E observar o que vai acontecer com o seu intestino, o que vai acontecer com você, se você vai sentir alguma melhora, alguma reação mais positiva. Nossa, melhorei minhas alergias. O que eu mais... Só, se eu fosse pegar uma frase que eu já vi, assim, eu perco as contas durante esses 14 anos de formada, de nutricionista, de consultório, de curso. Nossa, tinha muita rinite e sinusite. Rinite e sinusite. Depois que parei de consumir leite, nunca mais tive. Gente, isso é quase assim. Toda hora isso aparece. É incrível. Então, depois as pessoas falam: ah lá, são radicais, não podemos comer nada. Não é isso. Olha só, as pessoas fazem testes nelas mesmas. Tô muito alérgica, tô muito cheia de problemas respiratórios, tô com dificuldade para respirar e eu realmente consumi muito leite. Aí eu vi em algum lugar que o leite é ruim para as questões respiratórias. Resolvi fazer um teste. Não foi nem eu. Não fui eu que tirei da pessoa. A pessoa já chega para mim sem nem consumir isso mais. Hoje, na verdade, são raras as pessoas que chegam para mim tomando leite mesmo. Comendo queijo, iogurte, ok. Mas tomando leite é muito raro. A própria pessoa já fez o teste dela. Então, comece a fazer o seu teste. Ou então, reduz um pouquinho. Nossa, eu não dou conta de viver sem meu leite. Sou muito apegado ao meu leite. Tá, então toma um pouquinho menos, reduz pela metade. Tenta, às vezes, quem sabe, um dia ou outro ficar sem. Faz um suco de frutas, muda um pouco. Testa um leite vegetal uma vez ou outra. Dá uma chance, quem sabe você não gosta. Faz um leite vegetal com cacau, com canela, ou põe com um pouquinho de café para fazer tipo um leite com café. Porque o leite vegetal, gente, realmente, o gosto do leite vegetal, o gosto do leite de vaca é totalmente diferente. O leite de vaca ele é muito mais saboroso para a maioria das pessoas, principalmente se você toma leite de vaca, está acostumado com aquele sabor. Algumas pessoas já nem gostam mais do sabor do leite de vaca, preferem o sabor mais neutro do leite vegetal. Mas o leite vegetal ele não é para você tomar, pegar um copão e tomar. O leite vegetal é para você usar em receitas, fazer um latte, bater com fruta congelada, fazer um shake. Aí você já vai começar a testar. Nossa, é muito mais caro. Gente, hoje tá difícil o que não é caro, né? Hoje as coisas estão super caras. Então o leite de vaca também não tá barato. E existe muita promoção de leite vegetal. Então às vezes você compra um para testar. Não precisa viver daquele leite. Então, eu vou consumir 1 litro desse leite a cada 2 dias. Aí realmente vai ficar muito pesado do orçamento. Mas se você tiver 1 litro desse leite ou 2 no mês, pode ser que você consiga fazer uma receita de bolo sem o leite de vaca, que você consiga fazer um cappuccino 2 vezes, 3 vezes na semana. E aí você não perde ali aquela sensação gostosa de tomar alguma coisa cremosa, que tem aquela característica de ter um leite como base.
E existem tantas receitas que dá para fazer com leite vegetal. Dá para fazer mingau de aveia, dá para fazer pudim de chia, dá para fazer bolo, dá para fazer latte, chocolate quente. Gente, muito. Dá para fazer até receitas tipo molho branco, você pode usar um creme de coco. A gente pode dar uma reduzida nesse consumo de proteína animal, principalmente do leite de vaca na nossa rotina. É possível, tá? Basta a gente, às vezes, eu vejo muitas pessoas falando de valor, mas às vezes gasta com outras coisas muito mais caras, gasta em bebida alcoólica, gasta em bar, gasta em outras coisas. Pô, às vezes é legal você tentar melhorar ali sua alimentação, economiza numa coisa, investe em outra, tá? E claro, né, gente, eu recebi esses dias que falar para as pessoas não comerem glúten ou não comerem leite, sendo que as pessoas estão passando fome. Gente, esse vídeo, esse informativo, tudo isso que eu compartilho aqui, se eu for pensar, né, no que está acontecendo, não só aqui, mas no mundo, eu paro de fazer os vídeos. Porque, assim, vai perder o sentido de eu fazer isso aqui. Porque eu não vou ter nem vontade de fazer nada. Não só fazer vídeo, como de fazer mais nada. Então, assim, não tem como a gente parar, não tem como eu resolver esse problema. O que eu posso fazer é o que eu sei, o que eu tenho de experiência, compartilhar aqui. E claro que para essas pessoas, isso não faz o menor sentido. As pessoas não têm que comer. O que tiver ali é aquilo. Essas pessoas não vão nem provavelmente ver isso aqui, tá? Isso nem chega para essas pessoas. Então, assim, gente, a gente tem que saber diferenciar também. Eu acho que às vezes a gente está muito se expondo na rede social, passando informação, principalmente de nutrição, que engloba a vida de todo mundo come, né? E aí as pessoas acabam levando isso para um lado muito diferente e errado do que a gente está tentando fazer aqui, tá? Então, quando eu falo tenta diminuir, tenta comer menos, não é para radicalizar e nem é para, vamos comprar coisas caras e substituir. Não, é realmente chamando atenção, porque hoje, gente, se vocês pesquisarem, toda doença, a não ser que for alguma coisa de trauma, de acidente, que aí desencadeou algum problema de saúde, mas toda doença começa no seu intestino. Toda, tá? Mesmo que você tenha resposta genética, porque é pelo intestino que você modula seus genes. Então, toda doença vai começar por alguma mudança no seu intestino, na sua microbiota intestinal. Pode ser muito rápido, como pode durar anos e anos e anos, mas ela vai acontecer por mudanças no seu intestino. E é por isso que a gente fica tanto martelando na tecla. Gente, come menos substâncias e alimentos que podem ser alergênicos e alterar a microbiota intestinal. Você está simplesmente quase que dando um tiro no escuro. Porque se você não tiver muitos sinais e sintomas, pode ser que você nem saiba disso, mas alguma resposta inflamatória ali pode estar acontecendo. Então a minha sugestão é sempre dar uma reduzida. Não precisa ser restrito totalmente, mas já observar isso, tá? E as pessoas falam que se tem um momento para começar a fazer. Comece assim que você se percebeu, se conheceu, identificou alguma coisa, ou se você sente que seu fígado não é bom, seu intestino não é bom, você está toda inflamada, cheia de alergia de pele, você já pode entender. E você faz esse consumo com muita frequência, tá? De quanto em quanto tempo fazer isso? Se você percebeu que retirando ou diminuindo melhorou muitas coisas, isso deveria ser o seu novo estilo alimentar e não só um teste, tá? Você deveria manter essa forma ali por mais tempo, porque quando você voltar, inclusive pode ser que o seu sistema imunológico se fortaleceu contra aquela proteína e você pode ter mais reações ainda quando você voltar. Não significa que porque você parou, você vai desenvolver uma intolerância, ou uma sensibilidade ou uma alergia. Isso é mentira, isso é mito. Você tem que ter uma característica para isso, tanto genética quanto de microbiota. E aí, quando você retira, é como se você desse uma trégua para o seu sistema imunológico, ele se fortalece contra aquilo, e aí, quando ele entra em contato de novo, é como se ele estivesse mais bem preparado ainda. Ele te avisa muito rápido. E aí, a gente tem a sensação de que a gente desenvolveu uma intolerância ou uma alergia depois que tirou, tá? Mas isso não existe. Ou você já tinha essa tendência, ou não, tá? E aí a forma mais fácil de fazer é ou substituir pelos leites menos alergênicos, então cabra, não ficar usando leite desnatado, sempre um leite mais integral. Hoje existem leites que são mais fáceis de serem digeridos, então leite tipo A é um leite mais fácil de ser digerido. Você pode trocar, pelos leites vegetais, ou você pode até tentar não ficar tomando leite, faz um suco, faz chá,
faz outra coisa, gente. Né? A gente precisa viver só, não existe só uma opção na vida de alimento, existem outras, tá? E algumas pessoas, como eu sempre gosto de falar aqui, podem sim ter uma resposta negativa quando retiram algum tipo de alimento. Como, por exemplo, ter o intestino preso. Isso já aconteceu comigo, de eu tirar... vamos tentar tirar esse leite e esse excesso, porque você está com muito sinal e sintoma? Vamos. E a pessoa ter ali uma resposta de constipação. Não significa que você tem que voltar com o alimento, mas significa que algum nutriente, ou uma gordura, ou o próprio carboidrato, alguma coisa que faz composição daquele leite ali, estimulava a sua função intestinal. Pode até ser que estimulava de alguma forma um pouco mais irritante, vamos dizer, mas estimulava. E aí, quando você tira, até a sua microbiota entender essa mudança, pode ser que você passe por algum momento ali de constipação ou de alguma alteração no seu intestino. E aí você pode dar suporte para isso, né? Com mais fibra, você pode usar, por exemplo, um magnésio na forma de citrato, você pode usar módulos de fibra, né? Goma cássia, biomassa de banana verde, você pode tomar chás que ajudam na função intestinal, então alcaçuz, chá de gengibre, chá de erva doce, são chás que ajudam. Você pode comer coisas mais cozidas, mais fáceis de serem digeridas, para ajudar ali o seu intestino a regularizar novamente. Às vezes até usar um probiótico, então vai depender muito de cada caso, tá? Mas eu só quero chamar atenção então nesse vídeo para vocês, espero que tenha dado uma clareada de intolerância à lactose e sensibilidade, né, ou alergia ali à proteína do leite, as diferenças dos sinais e sintomas, né, e o que isso significa. E lembrando que em algum nível, nosso intestino pode responder a essa proteína. Então, não consumam com excesso, nem precisa estar na sua rotina todo santo dia. A gente pode variar com outros alimentos. O intestino, inclusive, agradece quando a gente varia. O intestino não gosta de mesmice, mesmo de coisas saudáveis. Então, vamos variar. E é isso, gente. Se vocês tiverem dúvidas, querem contar alguma coisa, uma experiência, ou não concordam também, de forma educada, tá? Não precisam achar ruim ou xingar porque eu estou falando do leite, porque isso acontece. Vocês sabem que isso acontece. Então, se quiserem não concordar e contar a sua experiência, ou contar alguma coisa diferente, ou perguntar, dúvida, fiquem à vontade, deixe nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com alguém que você acha que vai se beneficiar com essas informações. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá! If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again.